Comentarista da Globo News decide jogar a real a respeito da relação que existe entre o STF e o governo Lula, mas isso deixa os seus colegas ligeiramente insatisfeitos, veja só. Porque eu não acho que a decisão de Alexandre de Moraes é 0-0, governo-congresso. Por que eu não acho? Apesar de Alexandre de Moraes ter falado muito rapidamente em desvio de finalidade, e houve, né, usar o IOF como imposto arrecadatório, o que ele diz também é que os partidos deveriam ter procurado o Congresso antes, quando houve o decreto do Executivo. Já que não fizeram, o que estaria em jogo agora seria apenas o decreto legislativo, e ele diz que o decreto legislativo não cabe, nesse caso, porque está invadindo prerrogativas do governo, que é mais ou menos o que Flávio Dino também disse. Então, o que me parece é que o recado do Supremo é o seguinte: o Congresso deve negociar com o governo, porque senão nós, Supremo, derrubaremos o decreto legislativo e manteremos o decreto presidencial sobre o IOF, porque ele não foi questionado lá atrás. Então, Congresso, negociem com o governo. E aí se entende melhor o discurso de Lula, quando ele diz: vamos abrir uma negociação. Né? Ou seja, o Congresso está empurrado pelo Supremo a negociar e Lula está de braços abertos a negociar. O que ele falou aqui, que vai até explicar um pouco melhor também logo em seguida, é que, de fato, o STF olhou e falou assim: olha, meio que independente do que aconteça, eu vou decidir pelo Lula, tá? Que é o poder executivo que ele diz. Mas, se vocês quiserem, pode dar uma negociada aí. É mais ou menos isso que ele tá falando. E agora a repórter aqui não gostou nada do que ele disse, né? Ah, não, mas espera aí, a gente tem uma divergência aqui. Não é bem assim, né? Ela explica fatores técnicos pra tentar contornar isso que o Demétrio falou. Veja só. Permite também uma pequena divergência, porque Alexandre de Moraes decide sobre três arguições. E a primeira delas foi justamente o PL, partido, portanto, com representação, pedindo a inconstitucionalidade do decreto ou dos decretos do IOF justamente por desvio de finalidade. Então, assim, ele decide isso, ele decide o pedido do PSOL, que envolve o decreto legislativo, a inconstitucionalidade, e decide a constitucionalidade do decreto presidencial pedido pela AGU. Então, são três decisões, em verdade, né? Uma que diz para a AGU: sim, o presidente pode assinar esse tipo de decreto, é atribuição dele. Sim, para o PL. Tem indícios de desvio de finalidade, portanto, suspendo o decreto. E para o PSOL, sim, o Congresso não tinha atribuição, usurpou o poder da presidência. Só que aí o que o Val está dizendo mas marcou uma conciliação, né, diante de todas essas decisões. Meio que, não, isso mesmo, isso foi o resultado, mas o queridíssimo Alexandre de Moraes, ele marcou uma conciliação, né? Então, como ele marcou uma conciliação, tá tudo certo, né? Mas olha a resposta dele, ele mantém firme, olha só. Você tem razão, Flávia, mas o tom principal da decisão de Alexandre de Moraes e a entrevista dada por Flávio Dino me levam a crer, isso é só uma interpretação, de que o Supremo está dando esse recado, que se não houver conciliação entre os dois poderes, nós decidiremos a favor do Executivo. É só uma interpretação minha. A história dirá. Muito bem colocado o que ele falou, eu concordo totalmente com ele, e embora a repórter aqui tenha tentado argumentar, falando, não, mas isso na verdade, ele tá tentando fazer uma conciliação, foi uma decisão extremamente técnica, porque tem o ponto 1 que ele respondeu isso, o ponto 2 que ele respondeu aquilo, o ponto 3 é isso, e o que o Demétrio tá falando é isso mesmo, ele tomou a decisão sobre os três, mas independente do fundamento técnico que tenha sido para basear isso, o resultado prático vai ser esse. Vamos apoiar o Lula e dane-se aí o Congresso. Agora me fala uma coisa. Que poder de barganha o Congresso tem para negociar com o Lula se no fim das contas, se o Lula não aceitar a negociação, o Lula ganha, né? Então assim,
Imagina só, você vai negociar com uma pessoa, né? Vocês estão negociando aí sobre quem vai ficar com 100 reais aqui. Se sou eu ou sou você, mas o juiz já disse, os 100 reais é seu, 100 reais é seu. Mas dá uma conversada aí com o fulano. Se vocês quiserem decidir alguma coisa diferente, decide. É óbvio que você fala, não, 100 reais é meu, acabou, já era, entendeu? Cada um tem sua opinião, eles divergem. E o que acontece é que o Lula tá desesperado para arrancar mais imposto do povo. Por isso que ele quer aumentar a taxa do IOF. E o que o Congresso falou assim, não, o povo não quer isso. Lula, ao invés de aumentar imposto, começa a cortar gasto. Pô, viagem luxuosa aí pro mundo todo. Já foram 137 dias, salvo engano, fora do país, que ele completou agora, né? Que assim, é um absurdo. O cara fica mais fora do país do que dentro, né? Praticamente isso. E aí, ao invés de cortar gastos, né? Começa com essa história aí de, não, vamos pôr mais imposto aqui. Sem contar também que eu já gravei esse vídeo, né? Falando aí a questão das grandes fortunas também. Ele quer taxar as grandes fortunas. E assim, é imposto. Ele quer cortar da carne do povo, tirar a gordura do povo, mas a gordura dele mesmo ele não tira. Isso que é o revoltante. E é isso que o Demetrio explicou aqui, né? Independente do que aconteça, quem vai sair perdendo é o povo. Não, mas ele disse que quem vai sair perdendo, quem provavelmente vai perder, é o Congresso. Congresso também é conhecido, para quem não sabe, como a casa do povo. Porque, embora o Lula ele tenha vencido como presidente, ele teve 51% dos votos válidos. Isso talvez represente o quê? 30% do Brasil? Não sei. Agora, o Congresso, né, tem uma representação ali dentro, porque somando todos os deputados, tem uma representação de talvez 80%, 90% do povo brasileiro. Então, a decisão, o que vale mais? A decisão de uma votação que 90% do Brasil decide ou 30% do Brasil decide? Entende? Então, o Congresso sim tem que ter mais voz do que o presidente. É assim que funciona, principalmente nesse caso, que ele quer usar o imposto que é regulatório para aumentar a arrecadação. Ele não quer só, é só para regulamentar o mercado. Não, ele quer aumentar a arrecadação, ele quer lucrar mais. E isso não pode, né? Mas comente aí o que você acha a respeito do assunto, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e deixe um like no vídeo. Até mais.